Você já acordou sentindo que o dia começou antes de você? Aquela sensação de estar sempre correndo atrás, sempre devendo algo a alguém, sempre com a lista mental crescendo antes mesmo de abrir os olhos completamente. Você acorda e já sente o peso. Não é cansaço físico, é algo mais profundo. É a sensação de estar vivendo no piloto automático, reagindo ao que chega, respondendo ao que grita mais alto, e no final do dia perceber que não escolheu nada. Você apenas sobreviveu. E amanhã vai ser igual, a menos que algo mude. Agora. Hoje eu vou te mostrar 8 reflexões que podem mudar completamente como você começa o dia. Não são frases bonitas para postar nas redes. São princípios práticos, testados há 2000 anos pelos estoicos e adaptados para a realidade moderna. Cada reflexão vem com uma prática que você pode aplicar amanhã ao acordar, em 30 segundos ou em 10 minutos, dependendo do seu tempo. Não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. É sobre recuperar o controle da sua manhã antes que o mundo decida por você. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um padrão invisível que está roubando sua energia desde o primeiro minuto acordado. Pense na sua última semana. Quantas manhãs você começou checando notificações antes de tomar água? Quantas vezes você tomou decisões importantes ainda zonzo, sem clareza mental? Quantas vezes você sentiu aquela pressão no peito de já estar atrasado para algo que nem começou? Isso não é acaso. É o resultado de não ter um sistema claro para proteger sua atenção nos primeiros minutos do dia. E esses primeiros minutos determinam tudo. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto sabiam disso há milênios. Eles não escreviam filosofia abstrata. Eles criavam exercícios mentais práticos, rotinas matinais estruturadas, sistemas de preparação emocional para enfrentar o caos do dia. E esses mesmos sistemas funcionam hoje, talvez até mais do que na Roma antiga, porque hoje o caos é digitalizado, constante e invisível. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto não apenas escreviam sobre sabedoria, eles praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios na sua rotina. Você vai encontrar um desafio de 45 dias com missões diárias que eliminam a paralisia da escolha. Áudios de reprogramação mental para ouvir ao acordar. E todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou a vida de mais de 2.000 pessoas. Se você quer parar de apenas consumir conteúdo e começar a transformar sua mente de verdade, clique no link na descrição do vídeo, o acesso é imediato. Mas guarde esse link, você entra depois de absorver o resto deste vídeo, porque o próximo ensinamento vai mudar como você enxerga controle emocional. Agora vamos direto ao ponto. Cada reflexão que eu vou trazer tem 3 camadas. Primeiro, a ideia central que você pode carregar mentalmente. Segundo, um exemplo que você reconhece na sua vida real. Terceiro, uma prática matinal que você pode usar amanhã ao acordar. Não estou vendendo fórmulas mágicas. Estou oferecendo treinos que exigem consistência. Se você se comprometer com poucos minutos por dia, verá mudanças acumuladas. Escolha uma prática hoje e leve para amanhã cedo. A primeira reflexão é sobre definir uma palavra-chave que orienta sua manhã. Parece simples, mas a simplicidade esconde o poder. Uma palavra ou frase curta que orienta sua intenção no dia. Não é uma meta grande. É a lente com que você olha para as próximas horas. Sem foco, o dia vira um conjunto de reações. A palavra-chave funciona como uma âncora. Quando surgem ruídos, você retorna à intenção que escolheu de manhã. Sêneca falava muito sobre atenção ao presente. Esta é a aplicação prática dessa ideia. Ter um sinal mental que puxa você de volta ao que importou ao acordar. Pense na última vez que você começou o dia sem direção clara. Você acorda pensando em sobreviver, e às 9h já está atolado em pequenas urgências que não levam a lugar nenhum. Agora imagine acordar com a palavra clareza. Ao longo do dia, cada distração convida você a perguntar:
Isso está me trazendo clareza? Se não, talvez não mereça sua energia. Essa pergunta simples elimina 80% das decisões ruins que você toma no automático. Você passa a escolher em vez de apenas reagir. E escolher é liberdade. É o que separa quem vive do que sobrevive. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Ao abrir os olhos, respire 3 vezes de forma consciente e diga, em voz baixa ou mentalmente, sua palavra-chave. Segure-a por 10 segundos. Imagine-a como uma luz pequena no peito e repita. Hoje minha palavra é clareza. Se você tem 5 a 10 minutos, expanda a prática. Pegue um caderno, pode ser digital, mas prefira papel se quiser desligar o fluxo eletrônico. Escreva uma linha. Minha palavra de hoje é clareza. Meu menor passo para honrar isso é revisar prioridades antes de abrir e-mails. Em seguida, liste uma única ação que você fará nas próximas 2 horas alinhada com a palavra. Essa combinação de palavra mais microação transforma a intenção em comportamento. Não é teoria flutuante. É compromisso concreto. Eu sei o que você está pensando agora. Isso parece simples demais para funcionar. Mas o problema da maioria não é falta de técnicas complexas. É falta de execução simples e consistente. Experimente por uma semana. Perceba como uma pequena âncora muda a velocidade das suas decisões. Você vai notar que em momentos de pressão, a palavra-chave ressurge e te dá um segundo de pausa antes de reagir. E esse segundo salva dias inteiros. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A segunda reflexão é sobre desapego das opiniões alheias. Separar o valor que vem de dentro do valor que vem de fora. A opinião dos outros é informação, não sentença. Grande parte do peso invisível que você carrega é feito de expectativas e julgamentos alheios que você absorveu sem filtro. Epicteto lembrou que nem tudo que chega até nós merece residência em nossa mente. Se a sua manhã é governada pela necessidade de aprovação, você começa o dia fragilizado, reagindo em vez de escolhendo. E reagir é perder o jogo antes de começar. Pense na última vez que você acordou e já se imaginou respondendo a um e-mail difícil. Antes mesmo de abrir o notebook, seu humor estava condicionado ao que alguém pensou ou deixou de pensar sobre você. Amanhã virou um replay de validações externas. Você não estava vivendo sua vida, estava vivendo a projeção da opinião alheia sobre sua vida. Isso é prisão mental. E a maioria nem percebe que está presa porque as grades são invisíveis. São feitas de perguntas como: o que vão pensar? Será que aprovam? Estou decepcionando alguém? Essas perguntas drenam energia antes de você fazer qualquer coisa produtiva. Agora imagine começar o dia perguntando: que parte disso está sob meu controle? E removendo mentalmente o resto. Imagine acordar sabendo que a opinião alheia é um comentário externo, não um veredicto sobre seu valor. Você age com base no que é certo, não no que é popular. Isso não é egoísmo, é sabedoria estratégica. Porque quando você gasta energia tentando agradar todos, você não tem força para construir nada sólido. E no final, ninguém fica satisfeito, nem você, nem os outros. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Crie uma frase de resistência mental que funcione como um escudo. Pode ser algo como: opiniões são comentários, minha ação é minha responsabilidade. Repita essa frase 3 vezes ao levantar e respire profundamente. Se surgir ansiedade sobre o julgamento alheio, retire essa frase do bolso mental e repita. Ela quebra o ciclo automático de buscar validação antes de agir. Se você tem 5 minutos, expanda a prática. Escreva 2 colunas no seu caderno. À esquerda, sob meu controle. À direita, fora do meu controle. Liste rapidamente 3 itens em cada coluna aplicáveis ao dia. Termine fechando o caderno e dizendo: eu cuido do que é meu. Essa separação é um exercício estoico clássico
reconfigurado para a vida moderna. Reduz a energia gasta em preocupações improdutivas e protege seu início de dia. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. A terceira reflexão é sobre autoconsciência. Pequenos pontos de verificação para perceber seu estado mental, físico e emocional antes das ações. Estar acordado não é o mesmo que estar consciente. Autoconsciência é a habilidade de identificar seu próprio estado para escolher respostas intencionais em vez de automáticas. Marco Aurélio escrevia diários curtos para examinar suas reações. Esta é a versão prática e rápida para sua manhã. Sem autoconsciência, você opera no escuro. Toma decisões importantes sem saber que está irritado, cansado ou ansioso. E essas decisões custam caro. Pense na última vez que você se levantou com sono e irritação, tomou café e assumiu o dia pensando que estava bem. Às 10 horas, explodiu com um colega por algo pequeno. Se tivesse feito uma checagem simples antes de enviar a primeira mensagem, teria notado o estado alterado e talvez adiado a resposta. A checagem evita decisões precipitadas. Parece óbvio quando você lê, mas quantas vezes você fez isso de verdade? Quantas vezes você parou para perguntar: como estou agora, antes de reagir? A maioria nunca faz. E por isso, a maioria vive apagando incêndios que ela mesma acendeu. Autoconsciência não é introspecção filosófica profunda. É pergunta simples e honesta. Como está meu corpo? Como está meu humor? O que minha mente precisa agora? 3 perguntas. Menos de 1 minuto para responder. Mas esse minuto pode salvar horas de estresse desnecessário. Porque quando você sabe que está irritado, você não age como se estivesse calmo. Quando você sabe que está cansado, você não toma decisões como se estivesse descansado. Você ajusta. E ajustar é inteligência emocional aplicada. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Faça 3 checagens mentais ao sair da cama. Pergunte-se: como está meu corpo? Como está meu humor? O que minha mente precisa agora? Anote em poucas palavras ou apenas registre mentalmente. Ter essas perguntas prontas é como programar um alarme interno. Quando o primeiro estresse aparecer, você já sabe o que investigar. Se você tem 5 a 7 minutos, faça um mapa rápido no caderno. Escreva corpo, humor, pensamentos e coloque um comentário breve em cada item. Em seguida, escreva uma ação de manutenção para cada uma. Por exemplo, corpo, caminhar 10 minutos. Humor, respirar 3 minutos. Pensamentos, rever palavra-chave. Esse minimapa é seu plano de contingência para o dia. Você não espera o problema explodir. Você previne com ação pequena e intencional. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A quarta reflexão é sobre disciplina mental. Treinar a atenção para escolher estabilidade. A habilidade de dirigir sua atenção deliberadamente, exatamente quando a vida quer puxá-la em outra direção. A atenção é o recurso que determina o que você alimenta. Sem disciplina, você alimenta ruídos, comparações e mensagens que não acrescentam. Epicteto e Sêneca lembram que a maior liberdade é escolher a própria mente. Disciplina mental não é rigidez moral. É treinar a capacidade de focar quando importa. E ninguém nasce com isso. É habilidade construída através de prática repetida. Imagine começar o dia com um exercício de respiração de 5 minutos antes de verificar e-mails. Ao final daquele exercício, você terá mais clareza para priorizar, em vez de reagir ao que chegar primeiro. Minha experiência pessoal e a de muitos que acompanhei mostra que 5 minutos de prática intencional reduzem a sensação de atropelo nas 2 primeiras horas do dia. Não é magia, é mecânica mental. Você treina o cérebro para sustentar foco em vez de saltar para cada estímulo novo. E quanto mais você treina, mais forte fica esse músculo invisível. A prática matinal mais curta leva 1 minuto. Respiração em caixa. Inspire por 4 segundos, segure 4, expire 4, segure 4. Repita 2 vezes e diga sua palavra-chave. Esse exercício acalma o sistema nervoso e prepara a mente para escolhas intencionais. Se você tem 5 a 10 minutos, expanda para a meditação de atenção plena focada na respiração ou visualização negativa breve.
Comece com 5 minutos de atenção apenas na respiração. Quando sua mente devagar, gentilmente retorne. Não force, não julgue, apenas observe e retorne. Esse movimento simples de retornar é o treino. Cada vez que você retorna, você fortalece o controle da atenção. Alternativa estoica. Visualização negativa rápida. Imagine por 2 minutos que algo que você valoriza hoje pode não acontecer como esperado. Não é pessimismo. É treino contra o choque emocional. Você imagina o pior cenário possível e então pergunta: o que eu posso fazer agora para reduzir danos caso isso ocorra? Ao terminar, descreva uma ação concreta que você pode fazer para se preparar. Essa prática reduz a surpresa e aumenta a resiliência em situações reais. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs. Ele se preparava mentalmente para traição, guerra, doença, morte. Não para viver com medo, mas para não ser pego de surpresa quando o inevitável acontecesse. E funcionou. Ele governou o maior império do mundo no meio do caos absoluto e manteve a mente clara. Marco Aurélio governava o maior império do mundo, enfrentando guerras, traições e pragas constantes. Mas como ele mantinha a mente clara no meio do caos absoluto? Ele tinha um sistema. Todas as noites escrevia e refletia sobre o dia. Todas as manhãs se preparava mentalmente para o que viria. Não era improviso, era arquitetura mental deliberada. E isso é o que separa quem vive no automático de quem vive com presença real. Por isso existe um curso estruturado que te entrega exatamente esse sistema. Com mais de 20 módulos em vídeo ensinando controle emocional, resiliência mental e disciplina diária. Você vai ter acesso a um desafio de 45 dias com missões progressivas, áudios guiados para reprogramar sua mente logo ao acordar, e todos os ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca aplicados à sua vida real. Mais de 2.000 pessoas já estão nessa jornada. Se você quer construir uma mente inabalável, clique no link aqui na descrição. O acesso é imediato a todo o conteúdo. Mas não clique agora. Anote mentalmente. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir é fundamental para a sua transformação. A quinta reflexão é sobre serenidade e aceitação ativa. Escolher onde investir energia. Distinguir entre aceitar o que não se controla e agir sobre o que pode ser mudado. Uma aceitação que libera energia, não que a entrega. Aceitar não é se resignar. É escolher economizar energia mental para o que realmente exige ação. Sêneca costumava alertar contra a raiva dos eventos inevitáveis. Aceitar permite investimentos mais eficientes de esforço durante o dia. Porque raiva contra o que não pode ser mudado é desperdício puro. É queimar combustível para não sair do lugar. Pense na última vez que você recebeu uma notícia negativa de um projeto cedo pela manhã. A reação automática pode ser pânico e tentativa de consertar tudo imediatamente. Com a aceitação ativa, você separa o que precisa de resposta imediata do que precisa de planejamento. Assim você evita decisões impulsivas que aumentam o problema. Você age com estratégia, não com desespero. E estratégia vence desespero em qualquer campo de batalha, seja profissional, pessoal ou interno. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos estoicos, ensinava algo brutal em sua simplicidade. Ele dizia: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Se você gastar energia no que não depende de você, viverá frustrado para sempre. Mas se você concentrar toda a sua força no que realmente controla, suas ações, suas respostas, suas escolhas, você será livre mesmo em correntes. Essa é a dicotomia de controle. E ela funciona na sua manhã de hoje, tanto quanto funcionou na Roma antiga. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Ao acordar, pergunte-se: o que está sob meu controle hoje? Diga 3 itens curtos que você pode realmente mover. Essa lista funciona como um filtro para suas energias nas primeiras horas. Se você tem 5 minutos, combine a pergunta com um mini plano de ação. Para cada item controlável, escreva um passo de 5 minutos que você possa executar nas próximas 2 horas. Se surgir algo fora do seu controle, rotule mentalmente como externo e deixe para um momento posterior. O simples ato de rotular diminui a reatividade. Você não está ignorando.
Você está priorizando. E priorizar é a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver. O que você aprendeu agora vale ouro. Se você sente isso, deixa o like. A sexta reflexão é sobre simplificação. Proteger sua atenção com limites claros. Reduzir decisões desnecessárias pela manhã para preservar a energia decisória para atividades que importam. Cada escolha pequena drena a atenção. Temos um orçamento limitado de disciplina mental. Marco Aurélio, ao escrever seus pensamentos, praticava uma vida simples para reduzir ruídos. Na prática moderna, simplificar significa criar limites digitais e rituais matinais que bloqueiem invasões externas. Porque se você não protege sua manhã, o mundo decide por você. E o mundo não tem seus interesses em mente. Considere a rotina comum. O telefone toca, você checa e cai em scroll por 20 minutos, perdendo a janela de foco inicial. A simplificação cria uma janela sem notificações para seu primeiro tempo acordado, protegendo sua energia e evitando decisões reativas. Parece óbvio, mas quantas pessoas fazem isso? Menos de 5%. E por isso menos de 5% das pessoas sentem que têm controle sobre o dia. A matemática é simples. Se você começa o dia reagindo, você vai terminar o dia reagindo. Se você começa o dia escolhendo, você tem chance de terminar o dia no controle. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Configuração rápida. Ao acordar, ative o modo Não Perturbe no telefone por 60 minutos. Se seu trabalho exige disponibilidade urgente, configure exceções apenas para contatos vitais. Essa barreira simples muda tudo. Se você tem 5 minutos, faça uma rotina mínima antes de ligar o celular. Beber água, alongar 2 minutos e revisar sua palavra-chave e microação. Colocar essas 3 ações antes do telefone transforma a sequência. Corpo, intenção, depois as demandas externas. Você não está sendo irresponsável. Você está sendo estratégico. Porque se você não cuida de si primeiro, você não tem energia para cuidar de nada depois. Essa rotina prévia reduz drasticamente o número de vezes que você entra no estado reativo nas primeiras horas do dia. Experimente por uma semana e compare como seus horários de começo de trabalho se comportam. Você vai perceber que as 2 primeiras horas se tornam mais produtivas do que o resto do dia inteiro costumava ser. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo. Só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. A 7ª reflexão é sobre dizer não com firmeza. Proteger seu tempo sem culpa. Usar frases curtas e assertivas para estabelecer limites, especialmente nas manhãs quando sua energia é mais sensível. Sua manhã é o terreno fértil para o seu foco. Cada sim precipitado é um pequeno vazamento de atenção. Saber recusar com clareza mantém a integridade do seu tempo e a saúde da sua disciplina mental. E não, isso não te torna egoísta, te torna eficaz. Porque se você diz sim para tudo, você está dizendo não para suas prioridades. Pense na última vez que um colega pediu algo urgente às 8 horas, quando você programou concentração profunda até às 9 horas. Dizer sim por impulso pode comprometer uma tarefa que, no longo prazo, é mais importante. Aprender scripts práticos para recusar ou negociar prazos impede que você se torne refém de demandas alheias. E scripts funcionam porque reduzem a carga mental de criar respostas no momento. Você já sabe o que dizer. Você não precisa improvisar sob pressão. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Memorize um script de 3 frases simples. Obrigado por avisar. Agora não consigo, posso responder até tal horário. Se for urgente, indique exatamente o que precisa. Repita mentalmente ao se levantar e, quando solicitado, use o script com voz calma. Se você tem 5 minutos, escreva 3 variações do script para contextos diferentes. Trabalho, família, amigos. Leia em voz alta. Treinar a fala reduz a culpa e aumenta a clareza. Você não está sendo rude. Você está sendo honesto. E honestidade respeitosa constrói relações mais fortes do que gentileza falsa que gera ressentimento. Sêneca dizia algo que precisa ser ouvido hoje. Ele dizia: não é porque temos pouco tempo que não fazemos as coisas. É porque desperdiçamos muito tempo que temos pouco. A maioria das pessoas não tem falta de tempo. Tem falta de limites. Elas dizem sim para tudo e então reclamam que não tem tempo para nada. Mas tempo não é o problema.
Prioridade é. E prioridade exige coragem para dizer não. Porque cada não para o irrelevante é um sim para o essencial. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A 8ª reflexão é sobre metas claras e crescimento pessoal. O micropasso que muda semanas. Estabelecer micropassos específicos e mensuráveis que direcionam o esforço diário para progresso real. Metas grandes geram ansiedade. Micropassos geram rotina e confiança. Marco Aurélio agia por princípios e pequenas ações diárias. O mesmo vale para você. Um pequeno progresso diário vira transformação acumulada. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer consistente. Porque consistência derrota intensidade em qualquer jogo longo. E a vida é um jogo longo. Pense na diferença entre dizer preciso ser mais produtivo e definir escrever 200 palavras antes das 9 horas. A primeira é vaga, gera ansiedade e não tem linha de chegada. A segunda é clara. Cria uma fronteira específica para a ação e entrega satisfação ao completar. Quando você acorda, sabe exatamente o que será considerado sucesso naquela manhã. Não há espaço para negociação mental. Não há espaço para adiamento. Você faz ou não faz. E quando você faz, mesmo que seja pequeno, você constrói confiança. E confiança acumulada vira identidade nova. A prática matinal mais curta leva 30 segundos. Decida um micropasso para o dia e escreva no topo da página do seu caderno. Se você tem 5 minutos, além do micropasso, planeje uma métrica simples para a semana. Por exemplo, número de dias que completou o micropasso. Ao final da semana, avalie de 1 a 10 como foi o progresso. Esse número não é julgamento, é dado. E dados informam ajustes. Se você completou 2 de 7 dias, não se envergonhe. Investigue. O micropasso era grande demais? O horário estava ruim? A motivação estava baixa? Ajuste e tente novamente. Progresso não é linear, mas progresso consistente é inevitável. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora você tem 8 reflexões, cada uma com uma prática que cabe na sua manhã. Mas conhecer não muda nada. Aplicar muda tudo. E aplicar exige sistema. Exige plano. Exige clareza sobre como transformar essas escolhas avulsas em ritual consistente. Como lidar com a resistência quando o celular bipar. Quando o chefe pedir uma entrega imediata. Quando a culpa bater por dizer não. É aqui que a história muda de prática isolada para plano de experimentação. A resistência interna é aquela voz que convence você de que amanhã será diferente sem precisão. Ela gosta de promessas grandiosas e soluções rápidas. A boa notícia é que ela também pode ser treinada. O estoicismo oferece um formato simples, pequenas práticas repetidas que mudam a expectativa interna. Se ao acordar você sentir a vontade de pular qualquer ritual, saiba que isso não é fracasso moral. É a resistência fazendo seu trabalho. Ela testa. O que você treina para ela é a resposta. Começar pequeno, reduzir fricção e celebrar pequenas vitórias. Porque pequenas vitórias acumuladas constroem mentalidade vencedora. E mentalidade vencedora não precisa de motivação externa. Ela se autoalimenta. A resistência externa costuma vir disfarçada de necessidades alheias, mensagens que não podem esperar, demandas sociais, urgências impostas por outras pessoas. Aqui entram scripts, arranjos práticos e comunicação não agressiva. Um script bem preparado na sua manhã evita discussões laterais e protege o seu tempo sem romper relacionamentos. Prepare-se mentalmente para usar as frases que você treinou. Se necessário, escreva-as numa nota no início do seu caderno matinal. Ter essas frases à mão reduz a carga cognitiva quando a pressão chegar. Você não improvisa. Você executa. Imagine os primeiros 7 dias com abordagem prática. Escolha 2 reflexões para começar. Uma que proteja sua atenção, por exemplo, simplificação. Janela sem notificações. Outra que direcione seu comportamento, por exemplo, meta clara. Micropasso diário.
Durante 7 dias, priorize consistência sobre intensidade. Se você falhar, ajuste. Este é o ponto crítico. O objetivo é recolher dados, não obter perfeição imediata, porque perfeição paralisa, dados informam, e informação gera melhoria. Métricas complicadas sabotam continuidade. Métricas simples a fortalecem. Escolha 2 métricas para começar. Por exemplo, número de dias que você completou a janela sem notificações e número de dias que fez seu micropasso antes das 9 horas. Outra métrica útil é uma avaliação semanal de humor de 1 a 10. Não precisa de mais do que isso. Consistência é mais poderosa que complexidade. Recolher esses pontos por 4 semanas lhe dará material suficiente para ver padrões e ajustar. E ajustes informados são a diferença entre tentativa aleatória e progresso estratégico. Talvez a maior objeção que você sinta agora seja: e se eu não tiver tempo? E se eu não conseguir manter? Essas objeções são reais e comuns. Por isso as práticas que propus têm versões de 30 segundos e de 5 a 10 minutos. A ideia é reduzir a fricção inicial. A graça está em começar com a versão mínima e, aos poucos, aumentar quando houver espaço. Se tudo estiver apertado, escolha apenas a palavra-chave e a janela sem notificações por 3 dias. Se isso entrar, some o próximo hábito. O segredo é progressão, não perfeição, porque perfeição é mito. Progresso é matemática. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue aplicar isso hoje? Me conta nos comentários como você vai usar isso. Se você chegou até aqui, já internalizou um mapa mental básico. Retire a carga mental invisível pela manhã. Use a palavra-chave como âncora. Coloque filtros às opiniões alheias. Checar seu estado. Treinar disciplina mental. Proteger seu tempo com limites. Definir micropassos claros. O próximo passo é transformar esse mapa em plano operacional. Com dias numerados. Scripts práticos para negociações. Receitas para medir resultados simples. É aí que a tensão se intensifica. Você pode escolher seguir uma rotina de 7 dias e ver reais sinais de mudança. Ou pode deixar que as velhas respostas ditadas pela urgência ditem o seu dia. Qual será a sua escolha amanhã ao abrir os olhos? Vou te dar agora um plano de 7 dias que cabe nas manhãs mais apertadas. Um mapa claro de como testar essas reflexões sem complicação. Cada dia tem uma ação mínima de 30 segundos e uma ação estendida de 5 a 10 minutos. Você escolhe qual cabe na sua realidade. O importante é começar, porque começar quebra a inércia, e inércia quebrada vira momentum, e momentum vira hábito, e hábito vira identidade. No primeiro dia, proteja sua janela. Simplificação e palavra-chave. Ação matinal mínima de 30 segundos. Assim que abrir os olhos, ative Não Perturbe por 60 minutos e fale sua palavra-chave em voz baixa. Respire 3 vezes, diga a palavra e imagine-a como um pequeno ponto de luz no peito. Ação estendida de 5 a 10 minutos. Beba um copo de água, alongue por 2 minutos, escreva no topo da página do seu caderno, palavra de hoje, e um micropasso que você fará nas próximas 2 horas. Esse micropasso deve demandar menos de 15 minutos. A intenção do dia é criar uma fronteira clara entre você e as demandas externas. Você não está se isolando. Você está se preparando. No segundo dia, cheque seu estado. Autoconsciência. Ação matinal mínima de 30 segundos. Responda mentalmente as 3 perguntas programadas. Como está meu corpo? Como está meu humor? O que minha mente precisa agora? Ação estendida de 5 a 7 minutos. Registre brevemente no caderno as respostas. Para cada item, escreva uma ação de manutenção. Por exemplo, caminhar 10 minutos, respirar 3 minutos, revisar palavra-chave. O objetivo é transformar a percepção inicial em pequenas ações que previnem reações impulsivas ao longo do dia. Porque prevenir é mais barato que remediar. Sempre foi. Sempre será. No terceiro dia, estabeleça um micropasso. Metas claras. Ação matinal mínima de 30 segundos. Escreva em voz alta a micrometa do dia. Hoje eu vou escrever 200 palavras antes das 9 horas. Pode ser organizar a caixa de entrada por 10 minutos. Pode ser ler uma página. Ação estendida de 5 minutos.
Escreva o critério de sucesso e uma métrica simples para a semana. Por exemplo, completar micropasso em 5 dos 7 dias. Coloque um X no caderno se completar até as 9 horas. Nenhum X não é falha moral. É dado para ajustar. Dados não julgam. Dados informam. E informação bem usada vira vantagem competitiva. No 4º dia, treine a disciplina mental. Meditação curta e visualização negativa. Ação matinal mínima de 1 minuto. Respiração em caixa. Inspire 4, segure 4, expire 4, segure 4. 2 repetições. Finalize dizendo mentalmente a palavra-chave. Ação estendida de 5 a 10 minutos. Escolha entre 5 minutos de atenção plena na respiração ou 3 minutos de visualização negativa, seguida de 2 minutos para listar uma ação prática que reduz risco se o pior acontecer. Essa prática não é pessimismo. É treino que reduz surpresas emocionais. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs. Governava um império, enfrentava guerras, pragas, traições, e mantinha a mente clara, porque ele se preparava mentalmente antes do caos chegar. No 5º dia, desapego das opiniões. Separação do que é seu e do que é externo. Ação matinal mínima de 30 segundos. Diga a frase de resistência mental. Opiniões são comentários. Minha ação é minha responsabilidade. Repita 3 vezes. Ação estendida de 5 minutos. Escreva 2 colunas no caderno, sob meu controle e fora do meu controle. Coloque 3 itens práticos do dia em cada coluna. Feche o caderno com a afirmação: eu cuido do que é meu. Essa prática estoica clássica funciona há milênios porque é simples e verdadeira. E verdade testada pelo tempo não envelhece. Ela se fortalece. No 6º dia, aprenda a dizer não. Scripts e firmeza sem culpa. Ação matinal mínima de 30 segundos. Recite o script de 3 frases em voz baixa. Obrigado por avisar. Agora não consigo. Posso responder até tal horário? Se for urgente, diga exatamente o que precisa. Ação estendida de 5 minutos. Adapte o script a 3 contextos: trabalho, família, amigos. Leia em voz alta. Anote as variações e decore uma para uso imediato. Treinar a fala reduz a culpa e aumenta a clareza, porque culpa nasce de expectativa não comunicada, e clareza mata a expectativa não dita. No 7º dia, revisão semanal. Medição simples e celebração. Ação matinal mínima de 30 segundos. Avalie sua semana em uma nota de 1 a 10 sobre consistência e bem-estar. Anote um pequeno ajuste para a próxima semana. Ação estendida de 5 a 10 minutos. Revise seu caderno. Quantos dias completou a janela sem notificações? Quantos dias fez o micropasso antes das 9 horas? Registre essas métricas e celebre uma vitória por menor que seja. Um café especial, uma caminhada curta, ou simplesmente marcar um cheque com orgulho. Celebração reforça comportamento. E comportamento reforçado vira automatizado. Esse primeiro ciclo de 7 dias tem um propósito claro: reduzir fricção, gerar dados, construir confiança. Se você começar com a versão mínima de 30 segundos em cada dia, a probabilidade de desistência cai dramaticamente porque o custo inicial é muito baixo. Se os 5 minutos cabem naquela manhã, ótimo. Use a versão estendida. A chave é consistência, não intensidade. Após esses 7 dias você terá informações reais sobre o que funciona para a sua rotina. E a partir daí, você pode escalar com segurança. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Agora vou te dar a progressão de 30 dias. Uma estrutura por semanas para transformar prática em hábito com sentido estratégico. Na primeira semana, fundamentos. Proteger, decidir, checar. Objetivo: estabelecer 3 pilares. Janela sem notificações, palavra-chave e micropasso matinal. Durante essa semana, mantenha os rituais mínimos todas as manhãs. Métrica: número de dias com janela sem notificações e número de dias com micropasso completado. Essas métricas são suas linhas de base. Você não está competindo com ninguém. Você está coletando verdade sobre seu comportamento. Na segunda semana, profundidade, disciplina e resiliência emocional. Objetivo:
Adicionar disciplina mental e visualização negativa breve em 3 manhãs da semana. Comece com 1 minuto e aumente conforme for confortável. Métrica adicional. Minutos acumulados de prática de atenção. Essa semana é onde você começa a sentir diferença real. Porque disciplina mental acumulada vira blindagem emocional. E blindagem emocional te protege do caos externo. Na 3ª semana, limites sociais e comunicação. Dizer não com confiança. Objetivo: praticar scripts em situações reais e registrar 2 exemplos de uso. Intensifique a prática de recusa e de rotulação do que está fora do seu controle. Métrica: número de vezes que você usou um script em vez de ceder por impulso. Essa semana é a mais desconfortável, porque você vai enfrentar resistência externa pela primeira vez. Mas desconforto é sinal de crescimento. Conforto é sinal de estagnação. Na 4ª semana, integração e revisão. Automatizar e celebrar. Objetivo: combinar todos os elementos em um ritual matinal sólido de 5 a 10 minutos e revisar as métricas do mês. Avalie progresso com 3 números simples: dias de janela sem notificações, dias com micropasso e avaliação semanal média de humor. Com esses dados, defina o próximo ciclo de 30 dias com ajustes. Porque melhoria contínua não é filosofia, é engenharia. Você mede, ajusta, mede de novo. E cada ciclo te deixa mais forte. Cada semana tem uma progressão lógica. Primeiro proteger amanhã, depois treinar a mente, depois defender limites, e por fim, integrar. Essa sequência respeita a resistência interna. Você ganha confiança antes de exigir limites sociais mais firmes. Porque confiança sem base quebra. Mas confiança construída tijolo por tijolo aguenta a tempestade. Como medir sem complicar? 3 métricas simples. Escolha no máximo 3 indicadores. Por exemplo, X igual dias com janela sem notificações. Y igual dias com micropasso antes das 9 horas. Z igual avaliação semanal do humor de 1 a 10. Anote um X ou um traço por dia. Some no domingo. Faça uma média do humor ao final da semana. Esses números mostram padrões. Não são juízo de valor. Se X começa baixo, ajuste. Reduza a janela para 30 minutos até que se torne automática. Depois aumente novamente. Ajuste não é falha. Ajuste é sabedoria aplicada. Use um caderno simples ou uma nota no seu celular. Se for digital, mantenha separada das redes para não virar distração. No topo da página, palavra-chave, micropasso do dia, métrica. Embaixo, 3 linhas para respostas rápidas às checagens. Corpo, humor, pensamentos. Ao final da manhã, marque um X se concluiu o micropasso. No domingo, faça uma revisão de 2 a 5 frases sobre o que deu certo e um ajuste para a próxima semana. Esse ritual de revisão é o que converte dados em aprendizado. E aprendizado aplicado vira vantagem permanente. Você vai falhar. Não se iluda. A resistência é uma força que testa a sua intenção. Quando ela vencer, responda com curiosidade, não com culpa. Faça 3 ações imediatas. Reconheça sem julgamento que hoje não houve rotina. Anote rapidamente o gatilho. Sono ruim. Briga. Urgência. Decida um ajuste pequeno para amanhã. Reduzir a janela. Mudar o horário do micropasso. Ou adiar apenas uma prática. Essa sequência rápida transforma a frustração em dados e evita o efeito dominó que descarrila semanas inteiras. Porque um dia ruim não destrói progresso, mas uma semana de culpa sim. Quando as demandas dos outros aparecem, scripts práticos preservam sua manhã sem criar atrito. Resposta curta para colegas de trabalho, quando precisam de algo durante sua janela de foco. Consigo olhar isso após as 9 horas. Se for urgente, me envie o item com urgente no assunto. Essa resposta define um prazo e um critério de urgência, tirando a pressão da sua disponibilidade imediata. Resposta para família ou amigos quando pedem atenção logo cedo. Posso te dar atenção dali a X minutos. Agora estou com uma rotina rápida para começar bem o dia. Simples, humano e sem necessidade de justificativa extensa. Esses scripts não são armas. São ferramentas para proteger sua atenção com respeito,
Treine-os em voz alta na manhã antes de enfrentar o primeiro possível gatilho. A disciplina se beneficia de suporte externo. Compartilhar um objetivo com uma pessoa de confiança aumenta a taxa de continuidade. Se você tem um parceiro, amigo ou colega com objetivo semelhante, combine um check-in semanal de 60 segundos para relatar métricas simples. Se isso não for possível, crie um pequeno contrato consigo mesmo. Um compromisso assinado no caderno que você revisa toda manhã. O reforço também pode ser simbólico. Um marcador no caderno. Uma medalha mental quando atingir 7 dias seguidos. Celebração. Reforça comportamento. E comportamento reforçado vira identidade. Celebrações não precisam ser grandes. Ao completar uma semana com progresso, faça algo concreto e prazeroso. Preparar um café especial. Caminhar sem fone por 20 minutos. Comprar uma caneta nova para o caderno. Essas recompensas reforçam o comportamento mais do que elogios vazios. A celebração deve ser proporcional. Ela não é um suborno. É um reconhecimento que diz ao seu cérebro: isso funcionou, merece ser repetido. E repetição consciente vira automatização inconsciente. Agora você sabe como começar sua manhã. Como proteger sua atenção. Como definir micropassos. Como dizer não. Como medir progresso. Como lidar com resistência. A pergunta agora é: você vai aplicar ou apenas concordar? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.